Olá a todos. Meu nome é Débora Carvalho de Oliveira, eu sou fisioterapeuta, sou doutora em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela UFRN, e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a influência do sono nas condições neurológicas. Esse é meu contato, caso alguém tenha interesse em fazer algum questionamento ou acrescentar no conhecimento, me coloco à disposição. Então, o conteúdo para a web palestra de hoje será uma explanação geral sobre as características do sono normal, as suas funções, os seus estágios. Vamos falar também um pouquinho sobre cronotipo, que é um termo bastante utilizado quando se investiga sono, quando se avalia sono na população em geral. Vou mostrar alguns instrumentos e questionários para a realização de avaliação do sono. Vamos ver a relação do sono, como que a qualidade do sono, principalmente, vai estar influenciando ou não nas patologias neurológicas, nas condições neurológicas, e quais as implicações clínicas e na reabilitação da qualidade do sono para os pacientes que apresentam funções neurológicas de saúde. A explanação de hoje vai ser mais breve, né? Eu não vou detalhar os aspectos relacionados ao sono, isso já foi feito, até para não ser repetitiva. Então, quem tiver interesse em saber mais detalhadamente informações sobre o sono, funcionamento do padrão sono-vigília, o ciclo claro-escuro, os principais hormônios que agem na fase do sono, vai lá na palestra Importância do Sono para a Prevenção de Agravos à Saúde, que foi lançado no dia 26. E aí vocês podem complementar as informações que serão discutidas aqui hoje. É sabido que, enquanto dormimos, o nosso corpo ele realiza uma série de atividades fisiológica e funcional, ou seja, ao dormir, o cérebro vai realizar uma série de funções importantes para manter o bom funcionamento do nosso metabolismo. Por definição, o sono ele é um estado fisiológico no qual há uma interrupção periódica e temporária do estado de alerta, em que a atividade motora voluntária está quase completamente abolida. O sono ele é ativamente regulado e organizado e desempenha um importante papel na restauração tanto da função física quanto da função mental. O sono e a vigília, eles são estados que se complementam e eles ocorrem num período de aproximadamente 24 horas. A vigília é o estado de alerta consciente da pessoa e o sono ele é caracterizado por dois tipos principais. O sono não REM, conhecido como um sono silencioso, e o sono REM, que é caracterizado pelo momento em que ocorre a movimentação rápida dos olhos. O sono REM, ele é também conhecido como o sono paradoxal. A nomenclatura desses dois estágios do sono vem do inglês, por isso que recebem essas siglas. Então, o estado de sono é dividido em várias etapas, cada uma tem as suas particularidades. O estágio 1, chamado de N1, ele é o estágio de sono leve, onde ocorre a transição entre o se manter acordado e o dormir. Ele é o sono mais superficial. Essa fase, ela se inicia depois que o corpo entende que está escuro, que não há mais a luminosidade do ambiente. E também, essa fase, ela acontece a partir da redução da captação de luz no ambiente que o indivíduo está inserido. Começa a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, e assim o indivíduo se prepara para dormir. No estágio N2, que é o sono médio, a pessoa precisa de um estímulo maior para despertar, visto que essa pessoa já se encontra mais relaxada. Ocorre a diminuição da temperatura do corpo e também da pressão sanguínea. O terceiro estágio, chamado de N3, é o sono mais profundo. Esses três primeiros estágios são do sono não REM. Esse estágio 3 é o sono mais profundo, é nessa fase que o indivíduo apresenta uma dificuldade maior para acordar. Em alguns momentos, quando ele acorda repentinamente, pode apresentar um quadro de desorientação, mas isso dura só alguns segundos ou poucos minutos.
E, por último, o último estado que fecha o ciclo do sono não REM e REM é o sono REM, onde nesse estágio a atividade cerebral vai estar bastante alta, semelhante à vigília, e assim também vai acontecer um aumento da frequência respiratória e da frequência cardíaca, manifestando como um aumento da pressão sanguínea. Nessa fase, os olhos vão se movimentar rapidamente, daí que vem o nome, né, da fase, o movimento rápido dos olhos, e aqui também é onde acontecem tanto os sonhos quanto os pesadelos. Então, essas etapas de sono e de vigília, elas vão se complementar, vão se intercalar. Em um momento, o indivíduo vai estar acordado, no outro, ele vai estar dormindo, e esse ciclo de sono e de vigília ocorre num período de aproximadamente 24 horas, chamado assim de relógio biológico. No que diz respeito às vias neurais envolvidas no controle do sono e da vigília, essa figura é para mostrar que várias vias neurais, várias áreas encefálicas estão envolvidas na regulação do relógio biológico. E é através delas que nós temos as sinalizações quando o indivíduo deve dormir e quando ele deve despertar. Córtex, tálamo, tronco encefálico, né, essas áreas aqui que estão sendo mostradas na figura, elas concentram regiões importantes que durante o período de 24 horas do dia são estimuladas e inibidas e são responsáveis pela regulação tanto do sono quanto da vigília. A necessidade do sono, ela pode variar em vários aspectos. Varia tanto entre os indivíduos, como também pode estar variando no mesmo indivíduo. Entre os indivíduos, pode estar variando de acordo com o sexo, os hábitos diários, e em relação ao próprio indivíduo, pode estar variando no que diz respeito quando o indivíduo ele avança na idade, né? Bebês têm necessidades diferentes de crianças, assim como tem necessidades diferentes na adolescência e na vida adulta. Esse processo de mudança dos nossos hábitos de sono é um processo natural e acontece com o concomitante com o nosso envelhecimento. Já em relação aos fatores que podem contribuir para alterações, podem interferir, podem potencializar nas alterações de sono, vários são esses fatores que contribuem, né, em pessoas saudáveis, e esses fatores eles podem ser potencializados quando o indivíduo apresenta uma condição alterada de saúde. Então, danos físicos, questões socioculturais, os fatores psicológicos, situações que os indivíduos apresentam de estresse, algum momento perturbador que a pessoa esteja passando, alguma situação de ansiedade, isso pode contribuir para a alteração do sono. Os fatores ambientais, condição do local que dorme, presença de uma outra pessoa no mesmo ambiente, no mesmo quarto. Todos esses fatores, eles podem interferir grandemente no sono. Quando há essa interferência, uma potencialização para alteração do sono, as disfunções, elas surgem, elas podem ser temporárias, irreversíveis, ou podem ser permanentes. E dessa forma desenvolver um quadro crônico, levando a vários prejuízos na qualidade do sono, qualidade de vida e bem-estar da população como um todo. O sono desempenha diversas funções e envolve o metabolismo de vários sistemas do nosso corpo. Uma das funções que o sono exerce é sobre o sistema cardiovascular. A atividade cardiovascular vai estar reduzida ao longo do sono não REM e sofre oscilações durante o sono REM. Durante o sono, há uma diminuição da frequência respiratória, simultaneamente vai ter uma redução do fluxo de ar que entra e também que sai dos pulmões. A função motora do estômago e também a função intestinal, a motricidade, ela vai estar diminuída durante o sono e vai aumentar ao acordar. Em relação ao sistema endócrino, o fluxo de urina e a excreção de eletrólitos vai estar reduzida no sono. Já em relação ao sistema imunológico, esse sistema ele também vai se beneficiar no sono, uma vez que durante esse estágio o corpo libera proteínas naturais importantes para a ativação de células de defesa. Só complementar aqui um pouco sobre o sistema endócrino, que
Alguns hormônios importantes, eles são secretados e liberados durante o sono, como eu citei também na palestra passada, que eu falei para vocês no começo, e são 3 os principais hormônios que podem estar interagindo durante o sono: a melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio de crescimento, onde ele tem pico de produção na primeira metade do sono. Existem outros hormônios também que são relacionados a apetite, como leptina e grelina, que também tem picos de produção de secreção durante o sono. E também um hormônio não menos importante do que esses é o cortisol, que é o hormônio do despertar. A alta de cortisol na corrente sanguínea é um preditor para que o indivíduo desperte e de maneira espontânea. É o hormônio chamado hormônio do estresse, o cortisol. Seguindo aqui a temperatura corporal, no sono ocorre a termorregulação corporal, com redução da temperatura no início do sono e aumento ao acordar. E uma outra função muito importante do sono é a consolidação da memória. Para pessoas que apresentam uma alteração da sua condição de saúde, a memória é um dos fatores que mais chama a atenção de profissionais que estão trabalhando na reabilitação desses pacientes. Então, para a consolidação da memória, nos 2 tipos de sono, tanto no sono não REM como no REM, ocorre a consolidação de todas as atividades, as habilidades que são desenvolvidas e desempenhadas durante o dia, ao longo da vida. Então, é interessante que uma boa noite de sono seja preconizada para que haja uma boa consolidação do aprendizado, das atividades, das tarefas realizadas no dia a dia. Então, resumidamente, o sono ele é importante para o equilíbrio das funções fisiológicas do corpo, assim vamos ter mais energia, um melhor humor, maior vigor físico e, consequentemente, melhores condições de saúde, com uma melhor qualidade de sono e também uma melhor qualidade de vida. É interessante observarmos como o nosso sono vai estar se comportando, para que, se necessário, tomarmos algumas medidas que nos ajustem a manter uma boa qualidade de sono e bom funcionamento do nosso metabolismo. Lembrando que a sincronização do padrão sono-vigília, ela acontece através de estímulos fóticos, que é a influência do ciclo claro e escuro, e também através de estímulos não fóticos, que é através da realização da atividade física regular e também as pistas sociais. Quando falamos em dormir e acordar, muitas vezes não levamos em consideração a preferência do indivíduo sobre seus horários de dormir e acordar. Esses horários, tanto de dormir quanto de acordar, são geralmente estabelecidos desde a nossa infância, sem que tenhamos chance de escolher qual é o melhor horário para realizar nossas atividades durante o dia. Cada pessoa tem a sua preferência para a realização das suas atividades ao longo do dia, e isso se baseia nos horários escolhidos para fazer determinadas atividades. Existe um termo para classificação da pessoa em relação às preferências de realização das atividades de acordo com os horários do dia, né? E esse termo é definido como cronotipo. O cronotipo, ele é o ritmo corporal variável, segundo a disposição inata da pessoa, ou seja, própria da pessoa, que, de acordo com as horas mais propícias para acordar e dormir, apresenta maior ou menor rendimento em suas atividades nos períodos da manhã ou da tarde. De acordo com o cronotipo, os indivíduos são classificados como matutinos, intermediários ou vespertinos. O cronotipo, ele obedece 3 classificações. Os indivíduos matutinos apresentam uma preferência por acordar nas primeiras horas da manhã e encontram dificuldade de se manter acordados além do seu horário habitual de dormir. Enquanto que os indivíduos vespertinos preferem as horas tardias para ir para a cama e também para acordar, especialmente nos finais de semana. Os vespertinos, eles dormem e acordam tarde, mas no final de semana eles prolongam esse tempo na cama, acordando mais tarde ainda. Isso acontece porque nos dias de semana, os compromissos diários o tempo de sono desses indivíduos vespertinos.
Os indivíduos intermediários, eles não têm preferência de horário para dormir, nem para acordar, e eles se adaptam mais facilmente de acordo com os compromissos do dia a dia. Com esse menor tempo de sono, eles apresentam, né, um tempo menor na semana e no final de semana maior. Os vespertinos, eles apresentam um padrão sono-vigília mais irregular e com baixa eficiência. Além disso, os vespertinos, eles apresentam mais episódios de cochilos durante o dia, compatível com a privação de sono, e apresentam maiores problemas com a atenção, maiores indisposições emocionais, também fazem um maior consumo de cafeína, né, como forma de estímulo para se manterem acordados, e isso quando comparados aos indivíduos matutinos, né, aqueles que têm a preferência de dormir e acordar cedo. Então, esse quadro aqui como um todo caracteriza os indivíduos vespertinos, mas isso acontece pela preferência deles, de dormir e acordar tarde. E isso aqui é uma consequência que ele, na semana, passa, né, por uma privação de sono e tenta fazer a correção nos finais de semana. O cronotipo, ele pode ser avaliado de diversas formas, como através desse questionário, né, o questionário de matutinidade e vespertinidade. Como o próprio nome já diz, vai avaliar o caráter de matutinidade e vespertinidade do indivíduo, no qual os scores entre 16 e 41 determinam o tipo vespertino, entre 59 e 86 definem o tipo matutino, e esse que sobrou, né, de 42 a 58, classifica o indivíduo como intermediário. O questionário ele pode ser auto-aplicado e acessado através desse link aqui, que eu deixo disponível, cada um pode fazer a aplicação do próprio cronotipo e ver em que classificação se encaixa. O questionário foi elaborado por Orne e Osberg, em 1976, e foi traduzido para a língua portuguesa, adaptado para a nossa cultura. Desde então, após a validação do questionário para o português, para o Brasil, esse questionário ele tem sido bastante utilizado nas pesquisas, quando se propõe a realizar uma investigação clínica para a classificação do cronotipo dos sujeitos, né, da amostra dos estudos. Além da matutinidade e vespertinidade, é importante levar em conta, nos estudos que caracterizam a preferência dos horários de dormir e acordar, as diferenças individuais quanto à duração do sono. Existem os pequenos dormidores, que são aqueles indivíduos que precisam de, no máximo, 6 horas de sono. Existem os grandes dormidores, que são os que necessitam de, no mínimo, 8 horas e meia de sono. Os dois tipos, pequenos e grandes dormidores, eles podem, né, se combinar de diversas maneiras com os cronotipos, assumindo essas classificações de pequenos dormidores matutinos, pequenos dormidores vespertinos, grandes dormidores indiferentes. Então, dependendo de como que o indivíduo tem a sua preferência em relação a dormir cedo ou tarde, acordar cedo e tarde, e ao tempo de sono que seja suficiente para a restauração de sua energia, ele pode assumir essa classificação. A avaliação do sono, vários instrumentos e dispositivos podem ser utilizados. Alguns instrumentos que avaliam o sono, avaliam nos seus aspectos gerais. Destacam a qualidade do sono, os aspectos comportamentais associados à presença de pequenos despertares e também se o indivíduo apresenta um quadro ou queixa de sonolência diurna excessiva. Para avaliação subjetiva, os métodos de autorrelato fornecem uma medida de qualidade do sono experienciada pelo próprio paciente, pelo próprio indivíduo, considerando tanto os aspectos quantitativos como qualitativos do sono. Esses métodos subjetivos, eles são facilmente administrados, têm baixo custo e têm uma grande aplicabilidade tanto na clínica como na pesquisa. Às vezes existem instrumentações mais caras, né, de poder aquisitivo
não é o mesmo para indivíduos de clínica e pesquisa para adquirir esses instrumentos. Então, esses métodos subjetivos de alta aplicação, de avaliação subjetiva do sono, eles são bem aceitos tanto na pesquisa quanto na clínica. Nessa webpalestra, eu vou mostrar para vocês os principais instrumentos da avaliação subjetiva do sono, bem como falar um pouquinho da polissonografia, que é o exame padrão ouro para análise e arquitetura do sono. Ainda eu vou falar um pouquinho também sobre a actimetria ou actigrafia, alguns estudiosos e pesquisadores chamam de actigrafia, que é um método usado para avaliar objetivamente o padrão sono-vigília e também vai incluir medidas de nível de atividade diurna e durante o sono. Diferente da polissonografia, que é realizada em clínica ou hospital, a actigrafia é um método que faz uso de um dispositivo que parece um relógio, e o indivíduo pode estar usando no seu dia a dia por alguns dias. E, por último, também vou mostrar um pouco para vocês que alguns aplicativos foram lançados com a proposta de analisar a qualidade do sono. Esses são mais para uso informal, esses aplicativos, coleta de dados individuais, mas não tem uma validade científica. Vamos explorar um pouquinho mais os aplicativos, um pouquinho mais para frente. Como instrumentos, o questionário de matutinidade e vespertilidade é um dos mais usados para a determinação do cronotipo, como visto anteriormente. Ele é composto por 19 questões, que vão avaliar a hora de dormir, a hora de acordar, as preferências de horas para a realização de atividade física e mental, e também a investigação do horário de estado de alerta subjetivo do indivíduo. Esse questionário, ele é expresso usando uma pontuação que pode variar de 16 a 86, com uma pontuação mais alta, indicando uma preferência mais matutina. A avaliação do cronotipo é um dos aspectos avaliados quando se refere à avaliação de sono. A avaliação da qualidade de sono. A caracterização do indivíduo para a avaliação do sono. A caracterização da preferência dos horários de dormir e acordar de uma pessoa diz muito sobre o que a pessoa gostaria de fazer, mas não necessariamente o que ela consegue fazer no seu dia a dia. Outro instrumento bastante utilizado tanto na clínica quanto em pesquisa é o questionário de Berlim, que é um dos mais reconhecidos instrumentos para rastreio utilizado na avaliação diagnóstica de síndrome de apneia do sono. Esse questionário, ele vai incluir 10 itens, subdivididos em 3 categorias. A primeira, referente à roncopatia e apneias presenciais, com 5 itens. A segunda, que aborda a sonolência diurna, com 4 itens. E a terceira categoria, que abrange a investigação da hipertensão arterial, e também da obesidade, com 1 item. Esse questionário ainda abrange informações sobre gênero, idade, altura, peso, circunferência do pescoço e raça. A determinação em relação a scores, de alto ou baixo risco para a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é baseada nas respostas de cada categoria. O índice questionário de sono de Pittsburgh é um instrumento que objetiva avaliar a qualidade do sono no último mês. Esse instrumento, ele é formado por 19 questões, combinadas em 7 componentes, sendo os componentes a qualidade do sono, eficiência do sono, disfunção durante o dia, latência do sono, distúrbio do sono, duração do sono e uso de medicação para dormir. Esses 7 componentes recebem scores de 0 a 3, que são somados, para assim obter um valor global que varia de 0 a 21. Onde os scores maiores que 5 implicam em uma qualidade de sono ruim. Eu acredito que esse seja o instrumento mais utilizado nas pesquisas, no que diz respeito à investigação da qualidade de sono, nas diferentes populações, populações que tenham condições já clínicas instaladas e aqueles que não têm, que é chamada população saudável. Só para deixar claro, quando eu digo que ele vai avaliar a qualidade do sono do último mês, quando faz a aplicação, o avaliador ele deve em consideração, vamos dar um exemplo para vocês, que o indivíduo ele foi avaliado
em relação ao seu sono do dia 28 de maio ao dia 28 de junho. Então, a representação não é de um dia, é de um mês como um todo, e isso muitas vezes dificulta que o indivíduo lembre, ou que saiba relatar como foi a qualidade desse sono, como foi que o sono dele se comportou nesse período anterior que está sendo abordado, né? Que não é atual, não é tão atual, envolve aproximadamente 4 semanas, essa avaliação. Passando para o próximo questionário, né, o próximo instrumento de avaliação é o questionário de hábitos do sono. Esse é um instrumento com 47 perguntas, que o objetivo é traçar o perfil do indivíduo avaliado, né, obtendo informações sobre a sua família, sobre as condições de sua moradia, suas condições de saúde, sono e as atividades que são realizadas durante o dia. Para a identificação das queixas de distúrbios do sono, foram utilizados é utilizado esse instrumento, né, e a identificação das queixas vai abordar o relato subjetivo de algum problema de sono, se o indivíduo apresenta queixa de insônia, né, definida como a dificuldade para iniciar o sono ou manter o sono durante a noite, presença de pesadelos, acordar com sensação de sufoco e sonolência durante o dia. Então, essas categorias são abordadas no questionário de hábitos de sono. Esse questionário ele não é muito utilizado em população que tenha alguma instalação de patologia, né? Uma condição de saúde alterada. Ele é mais utilizado para populações saudáveis. Ditas saudáveis, né? Que estão fazendo investigação de distúrbio de sono. O último questionário que eu trago para vocês é a escala de sonolência de Epworth. Ela é utilizada como triagem para distúrbios de sono. Trata-se de um questionário autoaplicável, vai avaliar a probabilidade que o indivíduo tem de adormecer em outras situações, envolvendo atividades de vida diária. As situações são o indivíduo estar sentado e lendo, é questionado qual a probabilidade dele de cochilar nessa atividade, assistindo TV, sentado quieto em um lugar público, por exemplo, sentado no teatro, numa reunião, participando de uma palestra, andando de carro por 1 hora sem parar como passageiro, ao deitar-se à tarde para descansar quando possível, sentado conversando com alguém, sentado quieto, sem ingestão de álcool, sem uso de bebida alcoólica, e o indivíduo está em um carro parado no trânsito por alguns minutos. Os scores da escala sonolência de Epworth variam de 0 a 24. O indivíduo ele tem a opção de escolher para identificar a probabilidade dele cochilar, variando de 0 a 3, onde 0, o indivíduo não apresenta nenhuma probabilidade de cochilar, e 3, ele apresenta uma grande probabilidade de cochilar realizando as atividades. E um score acima de 10 sugere a existência de uma sonolência diurna excessiva. Diferente de todos os questionários que vimos agora, que são formas de avaliação e investigação subjetiva do sono, a polissonografia de noite inteira, que é realizada numa clínica, no hospital ou num laboratório especializado, é um método padrão ouro de avaliação objetiva do sono e diagnóstico de distúrbios do sono. A polissonografia, ela registra as ondas cerebrais, o nível de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca e respiratória, assim como ela vai estar investigando, vai estar registrando os movimentos dos olhos e das pernas durante o período de captação dos dados. É importante atentar para a aceitação da pessoa na realização desse exame, né, tem que se levar em consideração a aceitação da pessoa, uma vez que esse exame ele é feito fora do seu ambiente rotineiro de dormir. Então, algumas pessoas necessitam da investigação do sono, da arquitetura do seu sono, mas se opõem a fazer o exame porque ele não é realizado num ambiente que ela julga confortável.
Então, aqui nessa imagem tem uma representação de uma pessoa sendo submetida à polissonografia, com os eletrodos acoplados à cabeça para registro das atividades cerebrais. Os eletrodos também ao lado dos olhos, como vocês podem observar aqui, né? Ao lado de cada olho tem um eletrodo. Desculpa. Próximo ao queixo também tem um eletrodo para captação de vibração durante o sono, né? Vai que o indivíduo ronque, então tem um microfone nesse local para captação da intensidade sonora do ronco. No rosto tem um sensor de fluxo nasal e no nariz, que vai identificar o fluxo de ar que passa pelo nariz. O indivíduo também, ele é envolvido por uma cinta torácica. Essa cinta torácica, ela é colocada para ver a expansibilidade do tórax. Um oxímetro de dedo também é colocado para ver a saturação periférica de oxigênio no sangue. E ainda tem um eletrodo, que não está aparecendo aqui nessa figura, mas que é colocado em uma das pernas para o registro de movimentos durante a noite de sono. Algumas pessoas que são submetidas a esse tipo de exame não se sentem confortáveis pelos eletrodos acoplados na cabeça e muitas vezes não conseguem dormir da mesma maneira que dormem quando estão em suas casas. São muitos fios, vocês podem ver aqui, são muitos fios que estão ligados ao dispositivo, que é chamado polissonógrafo. Esse dispositivo pode estar junto à pessoa ou do lado, na cama. E a pessoa acaba que tem um cuidado maior no seu posicionamento durante a noite, né? Tem todo um cuidado para que nenhum fio seja desconectado e assim o registro não seja comprometido. Então, a pessoa avaliada, ela se policia mais durante essa noite de sono, que é submetida à polissonografia, com a preocupação de não puxar algum fio, mesmo que não seja intencional, e assim comprometer o exame. Outra forma de avaliar o sono é através do uso da actimetria. Esse é um método de avaliação do padrão sono-vigília que permite o registro da atividade através dos movimentos dos membros, num período de 24 horas. O actímetro, ele é o dispositivo que é colocado no punho, ele é semelhante a um relógio, vou estar mostrando uma figura para vocês, e ele vai realizar a detecção dos movimentos. A partir da detecção desses movimentos, vamos obter informações como o tempo total de sono, o tempo total acordado, o número de despertares, latência para o sono e outras variáveis. Então, o actímetro, quando o indivíduo apresenta um movimento, ele infere que estamos em movimento e que estamos acordados. E quando estamos sem movimento, ele faz a inferência de que estamos no estágio de sono. Além disso, o actímetro ele vai captar a luminosidade do ambiente que o sujeito vai estar exposto, é resistente à sujeira, à água, ao calor e ao frio. E além dessas variáveis relacionadas ao sono e à vigília, a actimetria faz registro do nível de atividade do membro, onde ele é colocado, e muitas vezes essa variável, essa mensuração é utilizada para avaliação de função motora, daqueles pacientes que apresentam algum déficit motor do membro superior, por exemplo. E essa avaliação do nível de atividade e também da função motora é um parâmetro para se levar em consideração em um programa de reabilitação. É a avaliação da função motora do indivíduo antes e depois de um programa de reabilitação, ela pode ser feita através da utilização da actimetria. Aqui são alguns modelos de actímetros, né, que eu trouxe para vocês. Vejam que os dispositivos, eles se assemelham realmente a um relógio de punho, então ele é discreto, a aceitação do indivíduo que vai fazer uso é maior. Cada actímetro tem suas particularidades, suas marcas e funções. Enfim, a escolha do dispositivo, ela vai depender de que variáveis o aparelho vai disponibilizar nos seus registros e o que o profissional que está avaliando está procurando, o que é que ele quer investigar, no que diz respeito ao padrão sono-vigília e ao nível de atividade da pessoa que está sendo avaliada. Uma comparação entre esses dois últimos métodos de avaliação do sono, a polissonografia, ela é feita apenas em um dia, em uma noite, no caso,
A actimetria, ela já pode ter um registro de vários dias, de um período de 24 horas, sem precisar interromper. A polissonografia, ela só tem um parâmetro, um dia, um momento de avaliação, não há comparação com outros dias. Já na actimetria, existe uma comparação, e essa comparação é interessante para complementar a informação como um todo, né, da avaliação do sono. A polissonografia, ela é realizada em ambiente controlado, né, no laboratório, e a actimetria no ambiente natural, isso dá uma maior aceitação das pessoas para o seu uso. E a polissonografia, ela apresenta variáveis relacionadas apenas ao sono. Já a actimetria, ela vai apresentar variáveis relacionadas tanto ao sono, quanto à vigília, como também apresenta informações sobre o nível de atividade. Então, aqui dá para concluir que o uso da actimetria é mais abrangente, de certa forma, apesar da polissonografia ser o padrão ouro para investigação de sono, a actimetria, ela faz investigação do padrão tanto de sono como de vigília. Mas a eleição, a escolha do exame que vai ser realizado, vai depender da necessidade que o profissional quer para investigar, em que momento quer investigar, né? Se o registro deve ser feito durante a noite ou no período maior. Então, isso é que vai determinar qual o melhor método para ser utilizado para a avaliação do sono, se for só sono, ou do sono e da vigília, se for a necessidade do investigador de avaliar esses parâmetros do seu paciente. Uma outra forma lúdica de interativa para avaliação do sono é com o uso de alguns aplicativos para dispositivos móveis. Né? Esses aplicativos eles foram lançados para analisar a qualidade do sono. Esses aqui são alguns exemplos, existem vários outros. Trouxe 4 exemplos para vocês. E nesses aplicativos, ele se propõe a analisar e também a ajudar a melhoria do sono. Os aplicativos, eles são capazes de monitorar os nossos movimentos e os sons enquanto dormimos, e com isso, ele vai salvar um histórico detalhado de informações sobre a nossa qualidade de sono e sugerir um melhor horário para acordar. Então, pelo que o aplicativo registra durante o sono, ele, por ter um alarme inteligente, né, vai sonorizar o melhor momento que ele julgar apropriado para a gente acordar. Ele não leva em consideração qualquer ação hormonal que possa estar acontecendo durante o sono. Até porque esses aplicativos, eles não têm como coletar esses dados referentes a taxas hormonais. Né? É sabido que para dormir, para acordar, temos ação de hormônios que vão agir promovendo tanto o sono como a vigília. E por esse motivo, por ele não fazer essa mensuração, por ele não ter a capacidade de fazer essa mensuração, eu chamo a atenção para o uso desses aplicativos, para que o uso deles seja para fins lúdicos e para dar apenas uma ideia básica de como se comporta o sono. Esses aplicativos, eles não têm nenhum peso clínico, nem científico, uma vez que eles não são validados, e seus dados, eles não representam fielmente e fidedignamente as variáveis de sono, como apresentadas pela interpretação dos questionários de avaliação subjetiva, pela polissonografia e também pela actimetria. Quem tiver interesse em conhecer esses aplicativos, eles estão disponíveis para iOS, para Android, tem versões gratuitas e pagas, e vocês podem baixar e explorar as configurações, tudo que os aplicativos registram, né? Quem tem algum problema de sono, é interessante ter o acompanhamento por um profissional especializado para melhor avaliar, diagnosticar e tratar possíveis alterações que possam haver. Né? Esses aplicativos, para quem tem uma suspeita de distúrbio de sono, ele vai só dar uma ideia bem básica. Interessante que tenha o acompanhamento de um profissional especializado. Em relação às condições neurológicas de saúde, como é que o sono se apresenta durante a noite, que é o momento que o indivíduo deveria estar dormindo? E quais as consequências de como o sono se apresenta à noite durante a vigília, que é o momento que o indivíduo deveria estar acordado? As desordens de sono e suas consequências, elas podem acontecer por acometimento das estruturas, né, e das vias neurais envolvidas, que essas vias vão estar relacionadas com o controle do sono e da vigília. Ou então, essa alteração pode acontecer por mudança dos hábitos de sono e no nível de atividade de pessoas que são acometidas por alguma, né, alguma comorbidade, como que essas pessoas vão estar apresentando
como elas vão estar se comportando no estágio tanto de sono quanto de vigília. Então, existem algumas doenças neurológicas, algumas condições neurológicas de saúde, eu não vou conseguir abordar todas, porque realmente são muito extensas as listas de condições neurológicas que podem nos acometer, mas, no geral, quando há uma lesão do tecido nervoso, especialmente uma lesão cerebral, uma pessoa ela pode apresentar diversos comprometimentos, que vão desde comprometimento motor, alteração de sensibilidade, problemas posturais, presença de dor, alterações psicossociais, né, em forma de depressão, declínio cognitivo, isolamento social, prejuízo na linguagem, incapacidade, e essa incapacidade no desempenho, na realização das atividades de vida diária. A longo prazo, uma pessoa ela pode apresentar distúrbios de sono que podem ser igualmente capacitantes. Várias são as patologias neurológicas, né, as patologias, as condições que afetam o sistema nervoso central e periférico. Eu vou trazer aqui as mais frequentes na população e exemplificar apenas algumas que afetam o sistema nervoso central. Elas se diferenciam na etiologia, né, em como essa condição neurológica surge, como que ela acontece, mas coincidem em alguns aspectos, principalmente na limitação da funcionalidade em que a pessoa pode vir a apresentar. O foco aqui não vai ser detalhar as consequências da patologia na funcionalidade, mas sim como o padrão sono-vigília pode se apresentar nos pacientes neurológicos com comprometimento cerebral. Então, eu vou explorar um pouco dos aspectos do sono e da vigília no AVC, no acidente vascular cerebral, na doença de Parkinson, como exemplo de demência, na doença de Alzheimer, na paralisia cerebral e também na epilepsia. A primeira condição neurológica será o AVC, que é uma das principais causas de morte em todo o mundo. É importante atentar para essa doença, que infelizmente é muito negligenciada no nosso país. O AVC, ele pode trazer como uma das sequelas o déficit motor, já que o indivíduo ele vai ter uma redução da sua movimentação, principalmente membro superior, e, consequentemente, o seu nível de atividade nas 24 horas também vai estar diminuído. Como consequências para o sono, os pacientes de AVC tendem a apresentar queixas de ronco e também de apneia obstrutiva. Tem um tempo maior de duração de sono, no sentido que dormem mais cedo e acordam mais tarde, porém apresentam um sono fragmentado, com vários despertares durante a noite de sono, demoram mais tempo para iniciar o sono, ou seja, tem uma maior latência de sono, apresentam queixa de insônia, resultando, assim, o quadro geral numa qualidade de sono ruim. Os pacientes de AVC, eles tendem a apresentar uma qualidade de sono ruim, principalmente quando eles apresentam essa sintomatologia. Já na vigília, como consequência de uma qualidade de sono ruim, eles tendem a apresentar uma sonolência excessiva, com vários episódios de cochilo durante o dia, sensação de fadiga, problemas cognitivos, né, falta de atenção e concentração, principalmente, que a própria patologia, ela já pode causar déficit cognitivo, mas com uma qualidade de sono ruim, esses déficits, eles são potencializados, esses déficits cognitivos. A doença de Parkinson é a segunda desordem neurodegenerativa mais comum do sistema nervoso central, é causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, e essa condição neurológica tem como consequência tanto sintomas motores quanto não motores, sendo os distúrbios de sono relacionados como um sintoma não motor. No que diz respeito ao padrão sono-vigília, os pacientes com doença de Parkinson podem apresentar no sono insônia, desenvolver síndrome das pernas inquietas, visto que essa desordem do sono é relacionada ao movimento. Eles podem ter um sono mais fragmentado, apresentar transtorno do comportamento do sono REM, apneia do sono e noctúria, né? Noctúria é definida pela frequência de despertares noturnos para micção, e essa frequência tem que ser maior ou igual a 2 episódios por noite. Esses sintomas, eles são comuns, né, e podem estar presentes desde o início da doença. Na vigília, como consequência, os pacientes com doença de Parkinson, que apresentam uma qualidade de sono ruim, eles irão apresentar uma sonolência diurna excessiva,
distúrbios de humor, quadros de fadiga e dor, problemas cognitivos, como falta de atenção, concentração, também um déficit de memória. E todo esse quadro, ele pode comprometer a qualidade de vida do indivíduo que tem doença de Parkinson. A doença de Alzheimer, ela é a principal condição de saúde neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e também interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa acometida. Os danos cerebrais provocados pela demência irão afetar o relógio biológico do cérebro, e esse relógio é o que orienta o nosso padrão de sono e também de vigília, e vai trazer como consequência para o sono queixas de insônia, apneia de sono, transtorno de comportamento do sono REM e um aumento do número de despertares noturnos. Isso caracteriza um aumento na fragmentação do sono. Na vigília, os pacientes eles podem apresentar principalmente sonolência excessiva durante o dia. E também pode acontecer uma potencialização dos problemas cognitivos, já que esses problemas eles são característicos dessa condição neurológica. Devido aos danos cerebrais que acontecem, o problema cognitivo ele já pode estar acontecendo. Também pode acontecer, provavelmente vai acontecer, uma perda da sincronização do claro escuro, né? No padrão sono-vigília, vai ter a perda do claro escuro, já que o paciente diminui as saídas do ambiente doméstico. A paralisia cerebral, ela se encaixa no grupo de distúrbios de movimento permanentes que surgem durante o início da infância. Ela é considerada uma das causas mais comuns de disfunção motora crônica na infância. E as crianças, elas geralmente apresentam queixas de insônia. Em relação ao sono, elas tendem a apresentar queixas de insônia, com dificuldades para iniciar o sono. Tem um número maior de despertares noturnos, quando comparadas com crianças saudáveis da mesma idade. E também apresentam, como distúrbios de sono, o ronco, bruxismo, né, que é o ranger dos dentes, e também o sonambulismo em forma de fala e também de andar no quarto ou na casa. Na vigília, a caracterização da vigília dessas crianças com paralisia cerebral e que também apresentam distúrbios de sono, é que elas vão ter uma diminuição na motivação e também na concentração, na realização de suas tarefas, vai ter um déficit de memória maior, também a presença de sonolência diurna excessiva, alterações de humor, e também essas crianças elas vão ter queda da imunidade, e isso faz com que elas fiquem mais vulneráveis a adquirir algumas condições, algumas doenças infecto-contagiosas. A epilepsia é um distúrbio do cérebro não transmissível, em que as atividades das células nervosas, elas ficam perturbadas. Isso vai causar uma atividade excessiva e anormal das células cerebrais. A relação entre o sono e a epilepsia, ela é muito complexa, tendo em vista que o próprio sono, ele pode ativar a ocorrência de crises, né? Existem alguns tipos de epilepsia em que a potencialização das crises é feita, ocorre nos estágios de sono, principalmente. Não exclusivamente, mas alguns tipos de epilepsia acontecem principalmente durante a fase de sono. Então, na epilepsia, durante o sono, observa-se uma alteração da arquitetura do sono, já que vai haver uma atividade cerebral anormal nos momentos de crise, então a arquitetura do sono ela vai estar alterada. Em relação à fase do sono, no qual as crises epilépticas tendem a ocorrer, a predominância durante o sono não REM, mais especificamente durante os estágios 1 e 2 do sono não REM, os pacientes apresentam um aumento do número de despertares, bem como eles também vão ter um aumento do tempo para dar início ao sono. E pela mudança na arquitetura que acontece do sono, há uma redução do sono REM e também uma redução da sua eficiência do sono. Então, o indivíduo, ele tanto demora a dormir, quanto o tempo que dorme, ele é menor.
Como consequência da privação de sono, os pacientes epiléticos, eles têm uma sonolência diurna excessiva, eles se tornam mais letárgicos do que aqueles que não apresentam a privação de sono, têm maiores problemas com consolidação de memória, se mostram fadigados na realização de suas atividades diárias e têm a sensação que o sono não foi reparador. A redução nas eles atuam diretamente na epilepsia de forma a reduzir a frequência das crises. E assim, reduzindo a frequência das crises, além de outros fatores que vão estar sendo trabalhados, é importante essa redução de frequência para a melhoria dos problemas que são relacionados ao sono. Então, de maneira geral, os pacientes neurológicos, pela própria lesão tecidual no cérebro, eles podem apresentar mudanças no relógio biológico devido à perda da sincronização do padrão sono-vigília. Essa perda, ela vai ocorrer devido a uma diminuição dos estímulos fóticos, que é a luz, e também dos estímulos não fóticos, que é a atividade física e também as pistas sociais. Os pacientes, eles tendem a apresentar, dependendo do estágio da doença, um sono insuficiente, né, um sono noturno que se apresenta insuficiente, ocorre uma redução do nível de atividade durante o dia, principalmente pelo excesso de sonolência diurna, e assim, eles podem desenvolver ou intensificar diversos comprometimentos, os comprometimentos tanto físico quanto mental, em função da ocorrência desses distúrbios de sono. Então, como um geral, os pacientes sonológicos podem se apresentar com esse quadro e também o seu quadro de comprometimento motor, físico e mental pode ser potencializado pela presença de distúrbios do sono. Então, tendo em vista a caracterização do sono e da vigília em pacientes neurológicos e as consequências de uma qualidade de sono ruim, quais seriam da qualidade do sono no processo de reabilitação desses pacientes? Então, de uma forma geral, os pacientes neurológicos, eles se caracterizam por apresentar no seu quadro clínico fadiga e desmotivação na realização dos movimentos que são propostos nas diversas terapias. Eles também têm um aumento na falta do vigor físico, alteração do humor é muito presente nessa população, tem ainda o comprometimento da memória e também a presença de dor. Essas são as características que influenciam muito no processo de reabilitação. Então, uma qualidade de sono ruim pode trazer toda uma consequência que pode comprometer um programa de reabilitação clínica. Além do mais, a qualidade do sono ruim vai diminuir o nível de atividade durante o dia, haverá uma baixa adesão, provavelmente uma baixa adesão de pacientes neurológicos aos programas de reabilitação. A recuperação funcional desses pacientes, ela provavelmente vai ser fraca, e eles vão precisar de um tempo maior de tratamento, já que não há a remissão do comprometimento, em virtude da condição neurológica. A neuroplasticidade, que é o aumento das conexões neuronais, né, cerebral, ela vai estar comprometida e o reaprendizado motor vai ser insuficiente. Por todas essas implicações clínicas, que é importante os profissionais de saúde física e mental atentar para o sono dos seus pacientes neurológicos. Os pacientes como todos, neurológicos é porque tem que ter uma atenção mais diferenciada, não está focado apenas em programas de reabilitação física e mental, mas ver no que pode estar influenciando esses programas de reabilitação. Um dos pontos levados em consideração é a avaliação do sono. Uma boa qualidade do sono vai influenciar tanto na função motora quanto cognitiva. Um paciente disposto, que não vai apresentar sonolência, ele pode ser mais explorado nas propostas de tratamento, uma vez que a recuperação funcional vai depender da sua participação ativa em todo o processo. É interessante que os profissionais escolham e adequem o melhor horário de tratamento de acordo com as preferências do paciente e, assim, potencializar as suas melhorias. Infelizmente, isso não acontece nos grandes centros públicos de atenção à saúde, mas seria interessante que os profissionais vissem um horário onde pode explorar o paciente de uma maneira que traga mais benefício para a sua recuperação clínica. Né? E, por fim, é interessante que todos os profissionais saibam e foquem
nas dicas de higiene do sono, focando no cuidado, no papel do cuidador, para que o cuidador seja o responsável para pôr em prática, juntamente com o paciente, claro, e pôr em prática essas recomendações para que, assim, o paciente, ele mantenha uma boa qualidade do sono ou passe a ter, caso ele tenha alguma perturbação. Então, a abordagem de reabilitação é interessante que ela esteja de acordo com o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, e de forma que os programas de reabilitação abranjam todos os níveis, né? Recuperação da estrutura lesionada, recuperação da sua função, favorecer que o indivíduo realize a sua atividade de maneira correta, promova a participação do indivíduo na sociedade para que ele execute sua função da melhor maneira possível, melhorar a autoestima desse paciente e também fazer a reinserção desse paciente na sociedade de maneira que ele vença todas as barreiras que o meio possa estar apresentando. Então, para essa web de hoje, essa web palestra de hoje, essa foi a proposta que eu tinha para trazer para vocês. Essas foram as referências usadas. Qualquer questionamento, pode entrar em contato pelo e-mail que disponibilizei no início da web. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.